Ô Eltinho, pode anotar, o Cruzeiro quer um zagueiro mais, mesmo que seja um zagueiro para ser reserva do Lucas Vidalba, ou que dispute posição com ele. Não explicam ou não falam quem é, de fato, o nome que o Cruzeiro está procurando, ou quais são os nomes que o Cruzeiro procura. Nem o perfil? Mas o perfil é de se é experiente ou se jovem? Um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. E aí é para que seja reserva ou para que dispute posição com o Vidalba. Porque a tendência do Cruzeiro para 2026 é melhorar. Sim. É melhorar. É fazer com que esse elenco seja ainda mais competitivo. E o Cruzeiro será mais competitivo em 2026. Isso é uma obviedade. É um projeto do Pedro Lourenço, fazer desse Cruzeiro um time mais competitivo na próxima temporada. Só que essa situação o Cruzeiro quer um jogador que atue pelo lado esquerdo da defesa. Eu não sei se vai ser experiente, se vai ser jovem, se é um cara com potencial de revenda, se é um cara que tem, por exemplo, uma idade que, digamos assim, mediana, tipo a idade do Fabrício Bruno, que tem 27 para 28 anos, ou 28 anos já, não sei exatamente ao certo, mas não sei em qual perfil ele se encaixa de idade, por exemplo. Mas a ideia é de um zagueiro que atue pela esquerda. Ô HG, deixa eu chamar o Everton aqui mais uma vez. Ô Everton, eu queria te ouvir sobre esse debate que a gente teve aqui agora. O Zé Ivaldo é um cara que fica no Santos, o Cruzeiro fez um movimento para não tê-lo na próxima temporada da melhor maneira possível, envolvendo tanto o clube quanto o próprio atleta, e também pensando nesses reforços. Como que você vê o que o Cruzeiro precisa no sistema defensivo, principalmente quando a gente fala de zaga, para ainda aumentar o patamar dessa equipe que é muito boa? Então, Eltinho, bom, em primeiro lugar, eu tenho profundo respeito por quem respeita a instituição, né? O Zé Ivaldo, enquanto atleta do Cruzeiro, respeitou a instituição. Se era um exímio zagueiro, ou se era um zagueiro mediano, um zagueiro ruim, é outra história. Mas ele sempre respeitou a instituição Cruzeiro. Mas a gente precisa destacar duas situações. A primeira delas, agradecer ao Alexandre Matos, né? Porque ele foi peça importante, né, nessa ida definitiva do Zé Ivaldo para o Santos. No Cruzeiro ele não teria a menor possibilidade de ser segundo reserva. Porque a régua subiu muito no Cruzeiro. A régua subiu muito no Cruzeiro. Então, assim, só para se ter uma ideia, quando a dupla de zaga titular do Cruzeiro sai, você olha para o que o Cruzeiro tem, que são zagueiros superiores ao Zé Ivaldo, e aí você ainda fica com uma certa dúvida. E aí veja só o encaixe dessa dupla de zagueiros, que é uma dupla titular que o Cruzeiro tem, né, de Vidalba e Fabrício Bruno, e olha para o banco, você vê Jonathan Jesus, João Pedro e tal, são bons zagueiros, é um jovem, eles são bons zagueiros, mas não estão no mesmo nível. Então eu acredito que nessa virada de ano o Cruzeiro deve buscar pelo menos um grande zagueiro, não sei se vai... Eu acredito que um zagueiro que jogue dos dois lados, que é mais difícil de encontrar, mas o Cruzeiro deve buscar no mínimo um zagueiro, porque quando sai um dos dois ali é um problema muito grande. Eu acredito que o Cruzeiro deve buscar um zagueiro para atuar pela esquerda na do Vidalba, quando o Vidalba sair, um zagueiro que possa fazer tanto o papel do Vidalba quanto até, de repente, jogar ali numa necessidade de jogar de lateral, enfim. Eu acho que vai ser um zagueiro para substituir o Vidalba, não como titular, mas que possa brigar com o Vidalba, porque arrumar um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno hoje é muito difícil, né? Muito difícil. Com a velocidade, com a capacidade de bola aérea que tem, defensiva e ofensiva, com a liderança que tem, acho muito pouco provável e difícil que o Cruzeiro busque, principalmente nas mesmas condições que trouxe o Fabrício Bruno, né? Mas... Bom, primeiramente eu vou falar sobre Minas Arena. Gente, é o seguinte, o Cruzeiro já está 40 dias aí para vencer o contrato, já está tentando renovar esse contrato. Parece que vai está tendo alguns entreveios, é normal num processo comercial. Não tem outro time para jogar no Mineirão não, gente. O Atlético tem a arena deles lá. O América tem a Independência. E o Cruzeiro é o único que joga no Mineirão. Então, o Cruzeiro por direito, até porque o Mineirão é um estádio de futebol, né? Então a atividade fim dele é futebol, a principal, né? Então toda e qualquer concessão do Mineirão, ela tem que privilegiar a prática do futebol. Ponto. Ah, mas lá tem show, mas é segundo plano, né? E está invertido as coisas. Tem-se mais show no Mineirão do que futebol. Você pode passar todo fim de semana lá que tem show lá na Esplanada. Todo fim de semana. Isso está errado.
o que tem que fazer, tem que rever esse contrato, ver o Estado, colocar a condição dele. Se a Minas Arena encrespar muito, o Estado colocar a sua condição de Estado, né? Porque concessão, do mesmo jeito que ela é concedida, também pode ser desconcedida, né? Mas, a princípio, eu não acredito que vai chegar a esse nível, né? O acordo será feito, e o Cruzeiro vai jogar lá tranquilamente no Mineirão, é onde ele tem que ser mandante mesmo, no Mineirão, né? Agora, Conselho Pedro Lourenço, faz um estádio aí para 30 mil pessoas, um estádio aí para no máximo 40 mil, 30 mil, para quê? Para jogos de menor porte. Você não ter que depender de mandar jogos de menor porte no Mineirão, ter um prejuízo de lascar, né? Não compensa. Então, assim, pega um estádio tipo Gregorão, compra ou faz um igual, entendeu? Constrói um estádio para esse nicho, para um público menor. Porque quando tiver um jogo grande mesmo, aí você joga lá no Mineirão, ponto final, acabou, né? Não fique refém da Minas Arena, né? Até detesto esse nome Arena para estádio, não gosto. Reporta lá aquelas crueldades que aconteciam em arenas, né? Tanto que lá na Itália chama estádio. Você vai lá na Calábria, o estádio do Reggio Calabria chama Estádio Mirabello, não é Arena Mirabello, né? Criaram essa mania de arena aí que enche o raio de saco, né? É estádio. O Mineirão sempre foi e sempre será um estádio, entendeu? Acabar com essa história. E outra coisa, rever, de repente, Pedro Lourenço, vale a pena você investir um dinheiro e comprar essa concessão, né? Tirar a Minas Arena de lá, mas tudo legalmente, né? E ponto. E devolver o estádio à população. O estádio ali é uma propriedade do governo. Esse contrato jamais deveria ter sido feito, né? Até porque muito dinheiro foi investido ali, né? Dinheiro do povo brasileiro. Ok? Agora vamos falar de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, ele cumpriu a meta dele, né, de tantos jogos, 60%, sei lá o percentual. O importante é que ele vai ser negociado, o Santos é obrigado a comprá-lo, né? Se não comprar, paga multa, e a multa é alta. Então vai comprar o Zé Ivaldo, né? E isso foi muito bom porque se o Zé Ivaldo fosse devolvido, ele ia ficar encostado aí, nós teríamos que arrumar um outro time para ele, porque no atual elenco não tem espaço para ele, né? Os nossos reservas são melhores que ele, como o Thiago falou, o Elton falou, e eu acredito nisso aí também. Nada contra a pessoa do Zé Ivaldão, tá? Bom jogador, tal, mas ele ia ficar sem ser utilidade, né? Então, assim, o jogador de futebol não pode fazer isso com ele, tem que jogar. Então, arruma um espaço para ele, né, para que ele possa desenvolver seu futebol. E foi feito de forma correta, ok? Ano que vem aí, o Cruzeiro promete um grande time, um elenco vai ser para bombar mesmo, né? É só a gente ter um pouco de paciência, que muitas contratações chegarão, outros sairão, né? O Cruzeiro vai modelar o time para brigar pela Libertadores, brigar por tudo, não tenho dúvida. Como eu disse no início do ano, o Cruzeiro ia brigar por 2 títulos esse ano. E ele continua brigando. Doidos são esses repórteres do Eixo São Paulo, esses cartomantes, que já esqueceram o Cruzeiro. Só coloca Palmeiras e Flamengo. Lembra que está difícil, mas não é impossível. Fui.